A impressão que me dá é que o Flamengo não entrou em 2026. O Flamengo está naquela ressaca do título brasileiro e da Copa Libertadores até agora. Rapaziada, o Flamengo acabou de perder para o São Paulo por 2-1. Nova derrota, segunda derrota consecutiva com o time principal, tá? Muita gente começou o ano criticando o Sub-20 com razão. O Flamengo começou o ano muito mal com os garotos da base. E quando chega o time principal, a gente imaginava uma grande melhora. O Flamengo começa até muito bem, vencendo o Vasco com uma grande superioridade. Mas bastou pegar o Fluminense e o São Paulo que as derrotas aconteceram. O Flamengo oscila demais, rapaziada. A verdade é essa. Desde o ano passado, eu já bato nessa tecla. Contra o próprio São Paulo, lá na Vila Belmiro, Brasileirão no ano passado, o Flamengo quase colocou o título a perder quando tropeçou naquele jogo. O Flamengo com muitas falhas defensivas já naquela partida. E isso volta a se repetir pela segunda vez, tá? Não é coincidência. O Flamengo perde para o Fluminense com um erro individual grotesco do Léo Pereira, do Léo Ortiz, perdão, que tenta sair com a bola, posse de bola do Flamengo, ele tenta forçar um passe no meio de 2, 3 jogadores do Fluminense, resultado contra-ataque, gol do Serna. Depois, nem preciso dizer da falha bizarra do Emerson Royal, quando é um escanteio para o Fluminense, a bola perereca na zaga, o Emerson Royal dá de canela, praticamente entregando o gol para o John Kennedy na marca do pênalti, um pouco mais para frente, inclusive. Hoje, o Flamengo saiu na frente, dominou o primeiro tempo, jogou muito melhor, 70% de posse de bola no primeiro tempo, mas novo jogo, velhos erros, né? A começar pelo gol perdido, logo no começo do Carrascal, me lembrou muito a chance que o Flamengo desperdiça contra o Fluminense, né? Com o Samuelino, que no começo do clássico, quem não se lembra, bola cruza a área do Fluminense, debaixo do gol, Samuelino fura. Se o Flamengo faz aquele gol ali, sairia na frente, dificilmente perderia o jogo, mas ele erra. E hoje, o Carrascal perde um gol cara a cara com o São Paulo ali, com o Rafael, ele chuta para fora, toma a pior decisão possível, até disseram isso na transmissão. E o Flamengo continuou bem enquanto tinha o Pedro ali, muitas das vezes o Pedro articulando o ataque, fazendo aquela parede, né, aquele break ali do atacante pivôzão, mas o Flamengo consegue o gol com uma ótima jogada, Alexandre Cruz, o Pedro faz uma jogada de gênio com o peito ali, ele dá assistência para o gol do Gonzalo Plata, mas a saída do Pedro volta naquele problema também que o torcedor do Flamengo já conhece. Há pelo menos 2 temporadas o Flamengo não tem reserva do Pedro. O Flamengo não tem um centroavante com essas características ou minimamente parecidas. O Pedro não está bem fisicamente há muito tempo, desde quando ele volta de lesão, desde quando ele vai lá no sacrifício para o Mundial de Clubes, né, para a Copa do Mundo de Clubes. O Pedro raramente consegue jogar 90 minutos e o Flamengo perde muito poder de ataque quando não tem o Pedro. O Pedro sai, é o Bruno Henrique de falso 9, é o Gonzalo Plata de falso 9, aí tem ali o Samuelino dando uma correria de um lado, você vai ter o Plata, né, correndo do outro, você vai ter o Carrascal, mas você não tem o finalizador nato. E quando você não tem esse finalizador nato, você cria e não converte em gols. E com a Arrascaeta voltando, primeiro jogo da temporada do Arrascaeta, muito abaixo fisicamente. O Jorginho voltando, primeiro jogo dele na temporada, muito abaixo fisicamente. Então esse Flamengo ainda vai engatinhar um pouco, tá? Não acho que o Flamengo vai deslanchar tão cedo. Inclusive as minhas previsões não são nada positivas a curto prazo. Acho que o Flamengo ainda vai patinar por vezes, porque esse time teve a pré-temporada encurtada. Todo mundo teve, né? O calendário brasileiro começou muito antes do previsto, mas o Flamengo precisa correr quanto tempo? 2025 já acabou. Já é um novo ano, novos campeonatos. A torcida tem gratidão, tem carinho, tem respeito por todos esses jogadores que conquistaram, que ganharam no passado. Mas não dá para ficar colecionando tropeços. Perdeu o Fla-Flu do jeito que foi, com 2 erros individuais. Perdeu o jogo hoje também com erros individuais. Preciso também aqui destacar que no primeiro gol do São Paulo, ao meu ver, o Léo Pereira, ele falha bizarramente, porque ele salta na frente do Luciano e ele perde o tempo de bola, ele não consegue cabecear o Luciano no meio dele, e do Alexandre consegue cabecear para o gol. E também acho que o Rossi deixou a desejar nesse lance, tá? Era uma bola difícil, tudo, mas nós vimos, por exemplo, o goleiro do São Paulo tirar nos acréscimos um lance muito idêntico.
o Rafael conseguiu tirar uma cabeçada do Gonzalo Plata que foi muito parecida com o lance do gol do São Paulo, enquanto o Rossi ficou a ver navios, ficou ali paralisado no meio do gol, enfim, só olhou a bola do São Paulo entrar. O Luciano fez um gol, mais um gol do Luciano no Flamengo, né? Entrando nisso é bizarro. O Flamengo consegue, ao longo de sua história, ter carrascos que são quase que inexplicáveis, né? Agora é o Luciano do São Paulo, outra época era o Rafael Moura, torcedor do Flamengo mais antigo vai se lembrar, enfim. O Flamengo consegue tomar um gol de uns jogadores folclóricos do futebol brasileiro, tá? Não que o Luciano seja ruim, tem mais de 100 gols pelo São Paulo, mas virou um carrasco do Flamengo nos últimos anos, comparado a outros grandes atacantes, né, que o Flamengo enfrenta por aí, é no mínimo curioso. E o segundo gol que tá na cara a lambança do Pulgar, né? Ele vai tentar dominar uma bola dentro da pequena área, cara. Como é que o cara ele tenta dominar a bola? Cara, mudou tudo, tá? É o primeiro jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, a bola mudou, pela primeira vez os caras jogando com essa bola nova do campeonato, e ele tenta dominar a bola, claramente, sem tempo, ali dominou errado, entregou de bandeja pro jogador do São Paulo fazer aquele gol lá. O lance completamente bizonho. Eu não sou aquele torcedor que acha que o Flamengo tem que ganhar de todo mundo e só 3-0, 4-0 importa. Eu sei que futebol é muito mais complicado do que isso. Mas perder com erros individuais é bizarro. Os últimos 4 gols que o Flamengo tomou foram 4 gols com erros individuais. Não é coincidência. O Felipe Luiz precisa fazer alguns ajustes no sistema defensivo, na zaga. Não acho que é só trocar jogadores, eu acho que é um conjunto, é um coletivo. Vocês podem ver que existe uma rotação de jogadores que falham, então o Flamengo precisa de um ajuste no parafuso. É impossível não também falar, né, da chegada do Paquetá, que vai encorpar esse time, vai dar uma opção de qualidade no meio-campo que vai fazer a diferença, mas a gente não pode contar ainda com o Paquetá e precisamos urgentemente de um centroavante. Isso aqui é uma urgência que eu já falo desde o ano passado. Na temporada anterior, Juninho e o Alacian não tinham a capacidade técnica minimamente próxima do Pedro. O Flamengo sentiu. Esse ano a gente já não tem o Alacian vendido e o Juninho logo no começo da temporada já foi negociado também. O Alacian inclusive não está 100% vendido, o negócio está encaminhado, mas houve um entrave aí, pode ser até que ele fique no Flamengo, mas o Flamengo já está buscando um novo clube para ele. Então assim, precisa-se de um centroavante para ontem, um centroavante que venha para ser reserva, que tenha capacidade para ser titular, que coloque de fato uma sombra no Pedro, porque a diferença é brutal, tá? É complicado a gente cobrar o Bruno Henrique de ser um centroavante, coisa que não é a característica dele. É complicado cobrar o Plata, que fez o gol hoje, se comportou bem no ataque, mas não é a função dele. Então o Flamengo precisa de um centroavante para o Pedro. Eu vou bater nessa tecla. Contratou o Paquetá por 40 milhões de euros. Ótimo, adorei, vibrei muito. Mas eu acho que para a janela ficar perfeita do Flamengo, só esse atacante agora para fechar o elenco, tá? Gostei muito da atuação do Cebolinha, enquanto teve perna foi bem, foi o melhor jogador do Flamengo no começo da partida, finalizando de fora da área, chamando o jogo. Gostei da partida do Alexandre, também sólido defensivamente, apesar dos erros que o Flamengo teve, que eu comentei aqui. De resto, muito mais do mesmo, aquele bate e rebate. O Gonzalo Plata também muito voluntarioso, né? É importante dizer. O Gonzalo Plata é um jogador que, mesmo quando ele tá mal, ele aparece o tempo todo, que ele não se esconde da partida, é um jogador que vem, marca, defende, aparece lá na frente. Dado o momento do jogo, ele estava levando grande vantagem em cima do Arboleda, então não acho que o Gonzalo Plata fez uma partida ruim, não teve no seu melhor, mas não fez uma partida ruim. Então, a ver o que vai acontecer daí para frente. Domingo agora tem Supercopa contra o Corinthians, jogo encardido, complicadíssimo. Mais um campo diferente do Flamengo jogar, vai ter que ir para Brasília, vai ter que se... um jogo em condições, né, diferentes. Corinthians muito empolgado com o título da Copa do Brasil, vinha de um jejum longo sem troféus, o título deu uma acalmada nas coisas lá, então o Flamengo vai ter que acordar e de fato entrar em 2025, né? O primeiro título da temporada agora vai ser disputado no final de semana. O Flamengo vai pegar feio demais perder o título para o Corinthians, visto que o Flamengo tem um time muito melhor do que o Corinthians. E jogando em campo neutro, o time que é melhor tecnicamente fica muito mais favorito. Derrota no Brasileirão, né? Flamengo, atual campeão, começa com o pé esquerdo no campeonato.
O Campeonato Carioca também não tá lá grandes coisas. Começo do ano do Flamengo muito diferente do que o torcedor imaginava, mas fica aqui esse alerta, né? Já não é de hoje que clubes que conquistaram grandes coisas têm sempre um ano seguinte complicado. Eu sempre falo isso e vou repetir aqui. 2022, Flamengo campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Tem um 2023 apagadíssimo, não ganhou nada. Fluminense ganha Libertadores 2023, 2024 quase foi rebaixado no Brasileiro. Salvo uma arrancada no final, o Fluminense cairia. Botafogo campeão brasileiro da Libertadores em 2024, teve um 2025 apagadíssimo. E agora o Flamengo campeão da Libertadores e Brasileiro novamente em 2025, começa 2026 apagado. Recorte é curto, estamos em janeiro apenas, mas fica esse alerta aí para os torcedores do Flamengo cobrarem e ficarem em cima do time que a gente torce. Quem ficou até aqui, deixe seu like no vídeo, comentem aqui quem foi o pior em campo hoje e o que o Felipe Luiz precisa fazer para o Flamengo parar de tropeçar. As oscilações estão evidentes e elas estão ali no sistema defensivo, como eu disse para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no meu canal. Eu sou o Gabriel, todo dia futebol por aqui. Tamo junto.